Oi, eu sou a Andrea e você está comigo no Pé na Página. Bem-vindos! Hoje nós estamos aqui para falar de uma série de livros que foi tema do Clube Entre Romances, que é um clube que a Paola do Livros e Fuxicos tem, um canal bem legal aqui no YouTube que fala sobre literatura. Ela nos sugeriu uma maratona de romances de época durante o mês de junho, e a leitura foi dos 4 livros da série Querida Conselheira Amorosa, que são livros escritos pela Laura Lee Gurk. Nós temos então 4 livros. O primeiro se chama A Verdade sobre Amores e Duques. O segundo, O Desafio do Amor Verdadeiro. O terceiro, Um Amor de Vigarista. E o quarto, A Mentira sobre Amores e Herdeiras. Nós temos aqui 4 livros, digamos que um pouco revolucionários quando se trata de romances de época. Em romances de época, nós esperamos geralmente livros que se passam em Londres, ou na Escócia, né? Livros que têm aí grandes famílias ricas de duques, de viscondes. Livros que têm mulheres que são preparadas desde a infância para o casamento, que têm estreias na temporada, onde participam de bailes e grandes eventos sociais para despertar aí a curiosidade e a vontade dos seus possíveis futuros esposos, né? Temos mulheres que precisam de ter dinheiro para ter o dote para o casamento. Temos homens que são conhecidos por não trabalhar ou trabalhar muito pouco, porque nessa época dos romances de época aí da maioria deles, o homem rico não precisava trabalhar, né? Ele não precisava ter uma profissão. Ele tinha que saber administrar as suas terras, as suas fazendas, a sua herança, né? Mas ele não tinha uma profissão em si. E das mulheres, muito menos. Não se esperava que as mulheres tivessem profissão. Elas tinham que saber como organizar grandes jantares, elas precisavam saber como orientar o cuidado com a casa, porque também não eram elas que cuidavam da casa, né? Estamos falando aí da alta sociedade, né? Porque temos sim mulheres que trabalham, mas mulheres que são consideradas bem pobres e que perdem o seu status se estão trabalhando, né? Então aí começam as diferenças com essa série de romances. O foco desse meu vídeo vai ser falar sobre a personagem feminina dentro da história. Esse vai ser o meu enfoque. Porque aí a grande sacada dessa série de romances, que ela trata a mulher de uma forma diferenciada, né? Não é a mocinha em perigo que é salva pelo grande herói, pelo duque, pelo visconde, né? Esse livro trata as mulheres de uma outra forma, uma forma mais real, né? Então ali no primeiro livro, A Verdade sobre Amores e Duques, a gente tem uma... Pra conferir se esse é o mesmo nome do livro, sim, A Verdade sobre Amores e Duques. A gente tem então a protagonista da história, que é uma mulher já está, digamos que, passando da idade de casar. Ali aos 16 anos, a mulher era apresentada à sociedade, tinha ali umas 4, 5 temporadas para encontrar o marido, 4, 5 anos para encontrar o marido, e se não encontrasse, já era considerada ultrapassada, né? Já era mais difícil de conseguir um casamento. Então a gente tem aqui uma mulher que ela já está ali, passando da idade de participar de temporadas. Uma mulher que não participou de temporada nenhuma, até porque a sua condição financeira não é uma condição tão boa no momento. A família dela é uma família que vem de grandes editoras, de revistas e jornais, né? O avô dela era uma pessoa bem popular e bem rica por manter vários jornais e revistas funcionando. E acabou que por uma má administração do pai dela, as coisas foram se perdendo e eles contêm agora apenas uma editora, um jornal apenas na cidade. E é esse jornal que sustenta eles. O pai dela, por suas razões pessoais, acabou virando alcoólatra, né? E sempre doente, e o alcoolismo não permite que ele trate direito das questões familiares. Esperava-se que ele tem 3 filhos, no caso, né? E as 2 meninas e 2 mulheres e um rapaz. Esse rapaz é o filho mais novo, esperava-se que ele continuasse os negócios da família, mas esse rapaz vai para longe, aí esse rapaz retorna em um dos livros, mas ele vai para longe, para América, para tentar uma nova vida aí, e também abandona a família com os seus problemas financeiros.
É uma história entre pai e filho ali que não se batem muito bem. Acontece então que a nossa personagem principal deste livro, ela assume o trabalho com a revista, com o jornal, desculpa. Ela assume o trabalho com o jornal e é esse jornal que sustenta a sua família. Ela tem alguns empregados, a irmã trabalha junto com ela também. A revista, o jornal fica aí no nome do pai, mas quem coordena tudo é ela. E ela é mal vista na sociedade por ter esse trabalho, né? Nessa época que se espera que essas mulheres tivessem a vontade de ter o luxo da alta sociedade, conquistar o seu duque, conquistar seu homem importante aí, de muitos casamentos arranjados, poucos por amor e muitos arranjados. Uma época onde enquanto você é solteiro, você não pode fazer nada de errado, porque se você se tiver alguma paixonite aí enquanto você é um homem solteiro, você é obrigado a casar com mulher, mas depois que você já é casado, você pode ter suas amantes aí, que é esperado que um homem casado tenha suas amantes. Então a gente tem aí essa personagem forte, que ela não quer casar, né? Ela não espera isso pra vida dela. É uma mulher que quer, então, reconquistar o seu negócio, quer administrar tranquila, assim, as interferências do pai, esse legado da família dela, que se perdeu tanto. E é uma mulher que vai ser encurralada por causa de uma coluna do seu jornal. Ela tem uma coluna no jornal que se chama Querida Conselheira Amorosa, que é o que dá pano de fundo aí pro nome da nossa série. Essa pessoa do jornal, ela trabalha dando conselhos amorosos, as pessoas escrevem cartas para esse jornal e a Lady True Love, que é a conselheira amorosa, ela responde essas cartas orientando as pessoas nessas questões amorosas. E acaba que ela orientou não, né, mas que ela aconselhou uma mulher, mãe de um duque, a viver a sua paixão. Uma mulher que já era sozinha há bastante tempo, uma mulher que encontrou um jovem amor, com filhos já adultos, ela no caso, né? E ela então, aconselhada pela Lady True Love, ela resolve viver essa paixão. E isso desperta a ira do conde, né? O conde vai fazer o possível para descobrir quem que é a Lady True Love, que é um mistério aí na história, né? Quem é ela, para tentar reverter a situação, para que ela aconselhe a sua mãe a não viver esse amor, porque vai ser uma vergonha para os filhos, uma vergonha para a sociedade que ela esteja vivendo esse jovem amor. Isso, claro, vai gerar aí um envolvimento entre esse conde e a dona, né, a responsável por esse jornal. Nós temos então nesse livro a chance de se apaixonar, a vontade sim de se apaixonar, mas de não viver uma vida regrada como a vida que se espera no momento, né? Ela nunca tinha, a nossa personagem nunca tinha o sonho de se casar, mas ela tinha o sonho de ser feliz, né? E o ser feliz para ela não era só cuidar de uma casa, vestir roupas lindas, maravilhosas e receber os seus convidados quietinha no sofá, sem dizer muito a sua opinião em questões de negócio, né? Então ela queria mais para sua vida. E esse percalço aí com a Lady True Love, dando as suas orientações para a mãe do conde, é que trouxe aí os dois para a história. No segundo livro, que se chama O Desafio do Amor Verdadeiro, a gente tem a irmã da nossa primeira personagem. Também trabalha no jornal, ela ajuda muito a sua irmã, só que ela é totalmente ao contrário. Ela não faz parte da sociedade, ela não foi apresentada à sociedade. O jornal não anda bem, elas precisam de muito apoio, de corrida atrás de propagandas para o jornal. Então essa moça, ela sabe que ela não pode fazer parte da sociedade, mas ela tem o sonho de fazer isso. Ela quer fazer parte das temporadas, ela quer ir a grandes bailes, ela quer vestir roupas lindas, ela quer encontrar o seu amor. Então é o contrário da irmã. E ela não se desmerece em função disso. Ela é uma pessoa muito tímida, que precisa de algum apoio, né? E ela se vê sozinha administrando o jornal quando a sua irmã do livro anterior viaja de lua de mel. E ela fica então responsável pelo jornal e ela precisa então manter as coisas funcionando. Ela sai então
de um papel menor para ser a dona da sua história, né? E aí, então, ela vai passar por algumas situações constrangedoras, ela vai para uma cafeteria e ela acaba ouvindo conversas, então ela não gosta das conversas que ela ouve, que no caso aí são dois amigos, um falando pro outro como que pode ajudar aí que a namorada escondida, né, uma viúva aí com quem um desses caras está tendo um relacionamento, está esperando o pedido de casamento e esse rapaz não está com vontade de fazer esse pedido de casamento agora, não está preparado para o casamento, não quer, então esse amigo tenta aí ajudar ele a bolar um plano para que eles não se casem, mas continuem se encontrando às escondidas contra a expectativa dela, né? E a nossa protagonista dessa história ouve tudo isso, aciona a Lady True Love para dar um recado para essa mulher, né? Todo mundo lê esse jornal na época, todo mundo é apaixonado pela coluna da Lady True Love, então ela pede para a Lady True Love dar um recado, né? Ó, você, mulher que está lendo essa coluna, se você vive tal situação, se prepare, ele vai fazer isso com você, ele vai falar tal coisa, mas a intenção dele é diferente. E isso acaba destruindo a amizade desses dois homens. E aí um deles vai querer tirar satisfações, é claro, vai até o jornal. E começa aí então a nossa história de amor. Dessa mulher que tem o sonho de casar, dessa mulher que não quer ser passiva na história de ninguém, que acha que as mulheres têm direito sim, e ela quer se casar por amor. Ela não quer casamentos arranjados, como de costume na época. Ela quer ter a chance de se apaixonar e viver esse amor. Já o terceiro livro, ele fala... O terceiro livro se chama Um Amor de Vigarista. A gente tem aí, então, uma mulher, a protagonista desse livro. É uma mulher que já viveu certas coisas na vida, que não é mais inocente, digamos assim. Ela já foi muito apaixonada por uma pessoa e teve um relacionamento com essa pessoa. E esse relacionamento acabou vindo a público e ela foi considerada extremamente... Ela foi colocada extremamente à parte da sociedade em função desse relacionamento que ela teve sem ser casada, né? E isso é uma história que vem seguindo a vida dela por todos os lugares onde ela vai. Ela já foi uma professora importante, ela se formou na faculdade, ela foi uma professora. E ela tinha um papel importante na sociedade como professora de uma universidade. Mas esse relacionamento dela acabou destruindo a vida dela. E o nome dela correu nas rodas de fofocas aí enormemente. O que acontece então? Ela está precisando se sustentar. Ela não tem família para apoiá-la. Ela não consegue mais ser professora frente ao escândalo que aconteceu com esse relacionamento que ela teve. Então ela está procurando algum trabalho de babá, de cuidadora. E ela participa aí de uma conversa, sem querer, ela acaba ouvindo uma conversa de que havia um viúvo importante aí na sociedade, ex-marido porque é viúvo, né, da irmã do conde da primeira história. Aí ela descobre que ele está procurando um tutor para os seus filhos, para os gêmeos, né? Eles não têm mais a mãe, eles estão por volta dos seus 10 anos, eles aprontam muito com todas as babás, nenhuma babá consegue ficar com eles muito tempo. Eles fazem o possível para chamar atenção, para acabar com as pessoas mesmo, né? A bendita história do sapo na cama, de abrir gaveta e tem bicho lá dentro, de colocar balde de água na porta para a pessoa entrar e se molhar. Eles são desse jeito, nenhuma babá aguenta ficar com eles. Então, ele quer mandar os filhos pro colégio interno, mas ele acha que os filhos não estão preparados para ir pro colégio interno, que é onde ele estudou e várias pessoas da família estudaram. Então, ele quer contratar um tutor, para que esse tutor prepare os filhos para entrar no internato. E tá difícil encontrar esse tutor. E aparecem algumas pessoas para fazer a entrevista. E o nosso senhor aí da história, ele acha que um rapaz que apareceu lá tem condições de ser tutor dos filhos. Ele não investiga muito, ele não sabe muito bem quem é esse rapaz,
Ele pergunta algumas coisas do passado, é um jovem de 17 anos, então ele pensa assim, nossa, como é que você sabe tanto, né? Mas como ele precisava de uma coisa meio urgente, ele não estava encontrando ninguém, e ele viu lá que esse rapaz acabou se relacionando com os filhos no parque que tem na frente da casa dele lá, acabaram se dando meio bem com a história da pipa lá, que o cara ajudou eles a empinar. E ele então traz esse rapaz para dentro da casa dele para ser o tutor dos filhos dele. Mal sabia ele que esse rapaz não era um rapaz. Esse rapaz era a nossa protagonista dessa história, que cortou os seus longos cabelos, que se vestiu de homem e ficou então numa aparência muito jovem para ir em busca desse trabalho, então. E ela entrou na casa desse viúvo para viver essa vida às escondidas, né? Sendo uma vigarista, no caso. E aí a gente tem o desenvolvimento da história, com a angústia desse homem por não ter muito contato com os filhos, por querer se aproximar e também não querer ao mesmo tempo, por lembrar muito da sua esposa falecida, que faleceu de repente. E a gente tem então ele olhando diferente para esse rapaz, ele pensando, credo, o que é isso? Até que acontece um toque. E nesse toque as coisas mudam completamente de figura. E a gente tem então aí a jornada da protagonista e também do protagonista para se descobrirem quem são e o que realmente é importante. Será que aquele passado lá de um relacionamento que ela teve fora de casamento, porque ela não foi casada ainda, é o suficiente para destruir a vida dela? Será que ela não tem uma chance de reconstruir quem ela é, de mostrar quem ela é e ser feliz também? Então temos aí mais uma personagem diferente dos romances de época aí. E o nosso último livro é o livro que se chama A Mentira sobre Amores e Duques. Neste livro nós temos então uma jovem que ela já passou da idade de estar em um colégio interno, ela estudou nesse colégio interno, ela virou professora desse colégio interno de meninas. Ela está lá esperando pelo seu pai. Ela não tem mais família, está lá esperando pelo seu pai. E o seu pai passou uma grande temporada na América. E lá na América, ele se tornou amigo do Jonathan, que é o irmão mais novo das nossas protagonistas do primeiro e do segundo livro, que saiu de casa porque o relacionamento dele com o pai não deu certo para trabalharem juntos no jornal. Então o Jonathan retorna nesse livro. O pai dessa garota estava à beira da morte, chamou o Jonathan e falou: Jonathan, você vai ser o guardião da minha filha, você vai cuidar dela, você vai administrar a herança dela, até que ela encontre alguém, se case e possa começar a sua vida. Só que o Jonathan achou que estávamos falando de uma criança. Quando ele chega nessa escola para se apresentar como tutor da menina, ele vê que não é uma menina, ele vê que é uma mulher, 20 anos, né? É uma mulher que tem o sonho de se casar também, ela tem o sonho de ser a grande dama da sociedade, de se casar com um conde. Algumas amigas dela, isso acontece na América, algumas amigas dela já mudaram para Londres e se casaram e conquistaram os seus maridos. E ela tem este sonho de ser a grande dama da sociedade, né? Ela tem uma herança que ela sabe que o pai deixou para ela. Ela pouco viu o pai na vida. Ela sabe que o pai deixou uma herança, mas ela não imagina que essa herança seja tão grande. E o Jonathan, então, chega lá achando que vai conhecer uma criança e encontra uma mulher. E é uma mulher que não é muito fácil, não. Que tem uma opinião muito forte, ela sabe o que ela quer e ela luta muito para conseguir o que ela quer. Quer sair logo daquela escola e ir para Londres, viver a sua vida, conquistar o seu amor na alta sociedade. Algumas coisas acontecem nesse percurso, mas ela acaba chegando lá e ela meio que se surpreende quando ela reencontra as amigas e vê o que se tornou a vida das amigas, né? O que essas amigas fazem hoje. Ela observa essas mulheres da sociedade em quem ela tanto se inspirou e ela começa a colocar em dúvida ao seu sonho, a sua vontade. Será que é isso que eu quero? Será que eu quero estar em casa esperando meu marido com a casa muito arrumada pelos meus empregados, com a mesa do jantar posta? Será que eu quero ir aos grandes bailes da sociedade para expor o meu relacionamento, para mostrar que eu estou com alguém importante? Ou será que eu quero outras coisas? Será que eu quero viajar, tirar fotos de lugares desconhecidos,
Será que eu quero me aventurar pelo mundo, conhecer lugares novos, estar com pessoas diferentes, fazer novos relacionamentos? Então ela tem aí um embate muito grande para se encontrar, né? E é claro que existe sempre a esperança e a vontade de um amor que acaba acontecendo num lugar onde nenhum dos dois aí que fazem o par romântico poderia imaginar. Concluindo então a série, é uma série bem gostosa, que traz reflexões bem interessantes sobre o papel da mulher na sociedade, não só antigamente, mas hoje em dia também. Então gostei muito da leitura. Todos os livros para mim, se eu não me engano, foram 4 estrelas. Foram histórias fluídas, histórias que passam muito rápido, que nos prendem, né? Confesso que o primeiro e o segundo livro assim foram os mais difíceis de ler, mas o terceiro e o quarto livro maravilhosos. Amei o terceiro livro, para mim é o melhor da série. As crianças, os gêmeos aparecem muito nesse livro, os diálogos entre eles, os desenvolvimentos que acontecem. Muito bom, para mim o melhor livro é o terceiro. O quarto também me encantou, mas o terceiro para mim é o mais interessante. O que eu senti falta dessa história, né, nesses livros? Eu acho que a Lady True Love, né, a conselheira amorosa, teve um papel mais fundamental lá no primeiro e segundo livro. No terceiro e no quarto livro, assim, achei que ela meio que ficou apagada, sabe? Então, senti falta da presença dela, já que é ela quem dá nome ao livro. Eu esperava que ela fosse aparecer, a personagem Lady True Love fosse aparecer de outras formas. E também senti falta que no último livro praticamente não se viu o casal do terceiro livro, sabe? A gente tem um pouquinho, aparece brevemente o primeiro, brevemente não, aparece bastante o primeiro e o segundo casais, que no caso é o Jonathan, que retorna e retoma a vida com as irmãs do primeiro e do segundo livro. Mas eu senti falta do casal do terceiro livro lá no quarto livro também. Muito recomendável. Uma série que destoa um pouco do que se espera dos romances de época, que traz a mulher como protagonista da sua história, como tem que ser. Somos protagonistas, fazemos a nossa história, precisamos de respeito também. Então é isso aí. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau!